Boa tarde, meus irmãos. Que a graça do Pai tenha um lugar especial no seu coração, abençoando a sua vida e a sua casa. Quero convidá-los ao estudo da Palavra de Deus nessa tarde, e eu queria trazer o seguinte estudo: O grande eu sou. Então, Deus, o grande eu sou. Queria estudar com os irmãos acerca deste ensino, e eu vou começar hoje com uma palavra introdutória, e depois a gente vai trazer uma palavra sequencial para entender um pouco mais sobre este assunto. Mas creio que por si só, hoje, já será bem instrutivo. Quero te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículos 12 e 3. Êxodo 3, versículos 13 e 14. Êxodo 3, 13 e 14 diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Meus irmãos, eis aqui Deus se apresentando. Eis aqui Deus se identificando. Deus vai chamar Moisés para Moisés ir a Israel dizer ali no Egito que o Deus deles os livraria. Só que acontece o seguinte: Israel, 400 anos no Egito, estava bem familiarizado com a cultura e com a religião do Egito. Israel no Egito sabia que ali cada divindade tinha um nome. Então tinha uma divindade chamada Ra, tinha outra divindade com um outro nome, e por aí ia. Aí quando fala o Deus de vossos pais, eles precisavam saber quem era esse Deus. Se era apenas mais um Deus, como ali no Egito havia vários deuses, se era um daqueles deuses do Egito, ou se seria o Deus diferente. E então o Senhor manda que Moisés diga: O eu sou me enviou a vós. Ele chega a dizer: Eu sou o que sou. Meus irmãos, o que isso quer dizer? Qual é o significado do nome de Deus? Eu queria aprender sobre isso com os irmãos nessa tarde. E como eu falei, hoje uma palavra instrutiva e introdutória. Essa palavra eu sou, ela é traduzida como Jeová, ela é traduzida como Yahvé. Veja como é que é no hebraico. Tem uma figura aí, para vocês perceberem. Essa figura mostra uma palavra com 4 consoantes. É chamada de tetagrama, porque são 4 consoantes. Essa palavra com 4 consoantes, esse tetagrama, YHWH, é traduzido como eu sou. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a palavra Jeová, ou a palavra Yahvé. Essa palavra Jeová ou Yahvé em hebraico é este nome aí, YHWH. Aí é traduzido como eu sou. O que isso quer dizer? Qual é o significado do nome de Deus? O Senhor ele vai dizer ainda no versículo 15, da seguinte maneira: Disse-lhe Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, aí está tudo letra maiúscula, não está? O Senhor. Então essa palavra, Yahvé, ou YHWH. Sempre que você ler no Velho Testamento o nome Senhor e tiver todo em letra maiúscula, é esse tetagrama. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o seu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Esse nome aí, YHWH, que para o português entrou como Jeová, que é traduzido como eu sou, este é o nome de Deus, assim ele será lembrado eternamente. O que isso quer dizer? Como um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, diz: Não dirás o teu santo nome em vão, os judeus, tanto os judeus comuns quanto os escribas, eles tiveram tanto zelo para com o nome de Deus, que eles não pronunciavam este nome. Então eles estavam lendo as Escrituras.
Quando chegava neste nome, ao invés de pronunciá-lo, eles pronunciavam a palavra Edonai, que quer dizer Senhor. Então você vai ver no livro de Salmos, Senhor todo, letra maiúscula. Ali é o tetragrama, YHWH. E você verá Senhor apenas com a primeira letra maiúscula. Ali é Edonai, que quer dizer Senhor. Então eles tinham tanto zelo que eles não pronunciavam. Até os escribas, quando eles iam copiar os textos, quando chegava neste nome, eles tinham uma pena separada apenas para escrever esse nome. E os escribas mais zelosos, eles antes de escrever o nome, eles faziam até uma lavagem cerimonial, um tipo de purificação só para escrever esse nome. Aí o que acontece? Passaram dias sem ninguém pronunciar. Semanas, meses, passaram anos sem ninguém pronunciar este nome. Chegou uma época que ninguém mais sabia pronunciar. Porque, está vendo? É um tetragrama sem vogal, só tem consoante. Como é que iria se pronunciar este nome? Aí fizeram o seguinte, construíram este nome onde se tornou o sentido de Yahvé ou de Jeová. Como é que foi a construção do nome Jeová? Veja bem, na Bíblia tinha o tetragrama, ou tem o tetragrama, YHWH, eu sou o Senhor. E tinha então a palavra que eles substituíam quando iam pronunciar em voz alta, que é a palavra Edonai, que também quer dizer Senhor. Qual a diferença na Bíblia? Quando a palavra é o tetragrama, então está todo letra maiúscula. Quando é apenas Edonai, só a primeira letra que é maiúscula e o resto minúsculo. O que os escribas então fizeram? E aqui foram os escribas massoréticos. Eles pegaram as consoantes da palavra, as vogais da palavra Edonai e colocaram no tetragrama YHWH. Então observe como é que está na figura aí. Pegaram o Y e depois do Y colocaram a vogal de Edonai. Y é o H do tetragrama, o O de Adonai. O W do tetragrama, o A de Adonai. O H do tetragrama e o I de Adonai. Perceberam o que fizeram? Então, juntaram as consoantes do tetragrama com as vogais de Adonai. No primeiro momento, ficou IE ou UAI. Talvez a gente pronunciaria assim. Mas quando joga para o português, o que acontece no português? Pelo menos no português antigo. O J tinha som de I. Então, com o Y, substituíram com J. Aí, o H é uma letra muda, né? Então, ficou Y, J. Com o E, aí o H é uma letra muda, tiraram o H. Colocaram o O. O W, no português antigo, tinha som de V. Então, ficou J, E, O, V. Tiraram colocaram o A, tiraram o H, porque é um som mudo, e no português antigo, o I, ele era tido como uma semivogal. Então, também tiraram o I. Perceberam como foi que surgiu o nome Jeová? Pegaram as consoantes do tetragrama e as vogais de Edonai. Juntando os dois, entrando para o português, ficou dessa maneira. Y substituído pelo J, porque o J antigamente tinha um som de I. Então, J, o E de Edonai, como o H do tetragrama no português é uma letra muda, então tiraram o H, é um som mudo. Tiraram o H. Ficou o O de Adonai. Como o W do tetragrama em português tem som de V, substituíram pelo V. Colocaram o A de Adonai. E aí tiraram o H do tetragrama, porque é um som mudo. E o I, como era semivogal, também tiraram. Aí surgiu essa palavra, Jeová. Então, meus irmãos, é um nome construído dentro dessas duas expressões do hebraico. Aqui é só uma curiosidade, só para a gente entender como é que surgiu a expressão Yahvé ou Jeová. É dessa junção do tetragrama
YHWH com as vogais da palavra Edonai. Entendendo isso, o que nós precisamos saber realmente? Qual é o significado deste nome? O que esse nome realmente quer dizer? Quando Deus diz para Moisés, eu sou o que sou, quando ele fala, eu sou, me enviou a vós, ele está associando o nome dele com alguns conceitos do seu atributo. Primeiro lugar, ele é um Deus pessoal. Ele diz, eu sou, o verbo ser. Ele fala, eu existo como pessoa. Então, meus irmãos, existe um conceito chamado de panteísmo, que Deus é tudo, que as coisas são Deus. Não, Deus, ele é um Deus pessoal, ele é um ser, ele é uma pessoa. Então, quando ele fala eu sou, ele está dizendo, olha, eu não sou um ídolo, que tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala. Eu sou um ser, eu sou uma pessoa. A ideia está associada com a sua transcendência. Ele está acima da sua criação. Ele vai além da sua criação. Isso é ser transcendente. Enquanto que os deuses do Egito, eles eram deuses que surgiam a partir da criação, tinha ouro, tinha barro, tinha coisas que vinham da criação. O Deus Todo-Poderoso, ele é transcendente, ele vai além da sua criação. E ele também é imanente, quer dizer que ele se relaciona com as suas criaturas. Então, ao mesmo tempo que ele é transcendente, vai além, ele também é imanente, ele se relaciona. Eu gosto de uma expressão de um hino que diz assim, porque Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Ele é um Deus que se relaciona. Quando garoto, estudava numa escola pública, e na época, nas escolas públicas, podia orar antes das aulas. E a professora, a diretora, reunindo todos aqueles meninos na escola, ela falou algo que eu, criança, ouvi e nem era crente na época. Guardei por toda a minha vida. Tem cerca de 40 anos o que ela disse, e até hoje ficou na minha mente. Ela disse que Deus é tão grande que não cabe no mundo. Quer dizer, Deus ele é transcendente, ele vai além da sua criação. Mas Deus nos ama tanto que ele entra no nosso coração. Ele é imanente, ele se relaciona conosco. Percebe o conceito de transcendência? Ele é tão grande que não cabe no mundo. E percebe o conceito de imanência? Ele se relaciona tanto conosco que ele entra no nosso coração. Eu sou está associado com um ser pessoal, transcendente e imanente. É o Deus autoexistente. Enquanto que nós precisamos das coisas para nós existirmos, nós precisamos da comida, da bebida, nós precisamos do ar, nós precisamos do aquecimento. Enquanto que nós precisamos das coisas para existirmos, Deus é autoexistente, ele existe por si mesmo. Então, quando ele fala eu sou, quer dizer isso, que ele é um ser pessoal, transcendente, imanente, que é autoexistente. Quer também dizer que ele é autossuficiente. Meus irmãos, os deuses do Egito precisavam ser servidos pelos homens. O Deus verdadeiro, ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Ele existe por si só. Está dizendo que ele é o Deus eterno. Ele é o eu sou em todas as épocas. Ele é o eu sou no passado, no presente e no futuro. De eternidade a eternidade, ele é o eu sou. Nós veremos isso depois, quando Jesus dirá assim, antes que Abraão existisse, eu sou. É o Deus eterno. Ele é o Deus eterno e imutável. Então, a ideia do nome eu sou significa aspectos como esses. Mas para a gente entender um pouco melhor, o que é importante a gente saber? O grande eu sou, esse nome, essa pessoa, o nome está associado a 3 aspectos principais. Então, principalmente, 3 aspectos. O primeiro, o relacionamento do Senhor especificamente com o homem. Uma curiosidade. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, capítulo 2, no versículo 7. É a primeira vez que vai surgir a palavra Senhor. A primeira vez que vai surgir esse tetragrama na Bíblia vai ser aqui. Gênesis capítulo 2, no versículo 7,
Está escrito assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Meus irmãos, a gente vai lendo a Bíblia, eu falei isso domingo, a Bíblia é como se fosse assim, uma carne bem temperada, uma carne de primeira, com um sabor maravilhoso. Só que às vezes a gente engole o pedaço de carne sem mastigá-lo, sem saboreá-lo. Então, às vezes, a gente lê alguns versos da Bíblia sem parar para pensar o que aqueles versos estão dizendo. Se você olhar a partir do capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, quando fala Deus, a palavra é sempre Elohim, só diz Deus. Então, quando cria o sol, é Elohim, apenas Deus. Quando cria as estrelas, Elohim, apenas Deus. Quando cria a luz, assim, nos 6 primeiros dias, é apenas Deus. Mas na hora de criar o homem, é a primeira vez que vai surgir a expressão o Senhor Deus. Se a gente quisesse portuguesar, seria Jeová Deus, ou Jeová Elohim. Então, a primeira vez que surge o nome de Deus é quando Deus vai criar o homem. Esse nome está associado ao trato, o relacionamento que Deus tem com o homem. Não é o Senhor Deus que cria o sol. Ali diz apenas Deus. Não é o Senhor Deus que cria os animais. Ali diz apenas Deus. Mas quando é o homem, aí fala o Senhor Deus. Porque esse nome está associado ao seu relacionamento conosco, com o homem, que somos a sua imagem e a sua semelhança. E aí vai dizer que o Senhor Deus, ele sopra. Ele tira de dentro dele para colocar dentro do homem o fôlego da vida. Percebe que essa expressão, Iavé, Jeová, essa expressão do tetagrama YHWH está relacionado diretamente com o trato de Deus com o homem? É o nome especial de Deus para se relacionar conosco. Um segundo aspecto deste nome é o seu caráter salvífico. É a maneira como Deus ele aparece como o Redentor do homem. Por isso que a gente vai perceber Jesus Cristo se identificando como eu sou várias vezes no Evangelho de João. Então está associado com o seu caráter salvífico, seu caráter redentor. É o cuidado especial de Deus com o homem, nesse aspecto de salvar, de redimir. E também a sua identidade como Deus de Israel. Então, vejam bem, as divindades, aquelas nações, tinham as suas divindades com seus nomes. Então, tinha Moloque, tinha Baal, tinha Dagon, tinha aqueles deuses com seus nomes. E qual é a identidade do Deus de Israel? É esse tetragrama. YHWH. É esse Deus que é autoexistente, esse Deus pessoal, esse Deus eterno, esse Deus que se relaciona com o homem, esse Deus que salva, esse Deus que se apresenta como Deus de Israel. Percebe então qual é o significado, qual é a ideia do YHWH? Meus irmãos, Deus fez tanta questão de se apresentar desta forma que ele vai mostrar algumas situações que hoje são conhecidas como compostos geovísticos. Então, compostos geovísticos. O que são esses compostos geovísticos? São essa palavra, esse nome, associado com alguns atributos de Deus, com algumas maneiras que ele tem de agir. E aí, de uma maneira breve, queria pensar nesses compostos com os irmãos. Observe, por favor. Jeová Jirê. Então, esse tetragrama, YHWH, Jirê. Ficou traduzido como Jeová Jirê. É o Deus que provê. É o Deus que supre. Quando Abraão, ele está indo, subindo o Monte Moriá com Isaac, para o oferecer em sacrifício, Isaac pergunta assim, pai, Abraão diz, eis-me aqui, meu filho. Isaac fala, olha, pai, eu estou vendo que o senhor vai sacrificar. Eu estou vendo que tem lenha, que tem fogo, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão olha para o filho e diz assim, Jeová Jirê, o Senhor proverá. Quando Abraão, ele faz o altar,
e ele coloca Isaac amarrado, que ele levanta o cutelo para sacrificar Isaac, Deus do alto fala: Abraão, não faças mal, porque eu já sei que não me negaste teu único filho. O texto fala que Abraão levanta os olhos, Gênesis 22, 14. No que ele levanta os olhos, ele vê um cordeiro preso pelo chifre no arbusto. E ele sacrifica o cordeiro no lugar de Isaac. E ele diz: o Senhor proverá, Jeová Jirê. Então, nesse primeiro composto jeovístico, nós percebemos que Deus, esse Jeová, da YHWH, é aquele que provê para o seu povo, é aquele que supre, é aquele que cuida. Meus irmãos, esse Deus pessoal, esse Deus que se relaciona especificamente com o homem, que tem um caráter redentor, que tem um caráter salvífico, esse Deus que se apresentou como Deus de Israel, ele é o Deus que supre. Ele é o Deus que provê. Meu irmão, tenha certeza, aquilo que você precisa para se relacionar com Deus, Deus já proveu. Aquilo que você precisa para ser aceito por Deus, Deus já supriu. E aquilo que você precisa para caminhar nessa vida de uma maneira que esteja em comunhão com Deus, Deus já supriu. Deus supriu o necessário para o seu casamento. Deus supriu o necessário para a sua família. Em primeiro lugar, Jeová Jirê, o Deus que supre. Um segundo composto jeovístico é Jeová Rafá, o Senhor que cura. E isso está em Gênesis capítulo 15, verso 26. Êxodo 15, verso 26. Deus tirou o povo de Israel do Egito, está conduzindo o povo de Israel pelo deserto. E Deus quer se apresentar ao povo. Deus quer que o povo perceba como é que ele é diferente das divindades lá dos pagãos. Deus quer mostrar como é que ele tem algumas características que são próprias dele. E ali ele se apresenta como Jeová Rafá, o Deus que cura. O Deus que cura a enfermidade da nossa alma. O Deus que cura as nossas moléstias. O Deus que nos cura das nossas mazelas e das nossas misérias. Meus irmãos, esse Deus que supre também é um Deus que traz saúde, que traz vida, que revigora, que fortalece. É o Deus que cura. Tem enfermidade no seu coração? Ora, procure o Senhor, Ele há de curar essa enfermidade em nome de Jesus. Tem carência na sua alma? Procure o Senhor, Ele há de suprir essa carência em nome de Jesus. Nesses compostos jeovísticos, tem a expressão Jeová Raá, tudo com aquele tetagrama, YHWH, Jeová Raá. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Sem querer mastigar demais o Salmo 23, existe a tradução mais comum que é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que a ideia nada está associado com coisas. Essa palavra nada é um advérbio de negação. Ao invés de ser traduzido nada, pode ser traduzido como não. Ao invés de nada, pode ser traduzido como não. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Quer dizer, a ideia não é que as coisas não vão me faltar. Pode me faltar dinheiro, pode me faltar saúde, pode me faltar amigos, pode me faltar família. Mas o Senhor nunca vai me faltar. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Meus irmãos, percebem como é que esse tetagrama está diretamente associado com o homem? Está associado com o cuidado de Deus para com o seu povo, com o seu caráter redentor, com o seu caráter salvífico? Ele é o Deus que provê, Jeová Jirê. É o Deus que cura, Jeová Rafá. É o Deus que cuida, Jeová Raá. O Senhor é o meu pastor. Indo além, também em Êxodo 17, 15, tem a expressão Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Ali é a seguinte situação: quando o povo de Israel sai do Egito, está no deserto, vêm os seus inimigos, os amalequitas. E os amalequitas vêm para destruí-los. E aí, então, o Senhor entra com providência e o Senhor dá vitória. A ideia, então, de Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, é aquela ideia
que às vezes a gente já viu num filme medieval, onde o exército vai para a guerra e vai com um estandarte, e vai com a bandeira. E por meio desse estandarte, por meio dessa bandeira, é que ele guerreia. Enquanto o estandarte está em pé, quer dizer que o povo deve manter-se em guerra. Se em algum momento o estandarte cair, quer dizer que o povo foi derrotado. Então o Senhor está dizendo o seguinte: olha, eu sou a sua bandeira, eu sou o seu estandarte. Pelo meu nome, você pode guerrear. E guerreie na certeza que o seu estandarte nunca cairá por terra. A sua bandeira nunca será arriada. Meus irmãos, o Senhor é a nossa bandeira, Ele é o nosso estandarte. É por Ele que nós guerreamos. E é por Ele que nós conquistamos vitórias em nome de Jesus Cristo. Se disponha na guerra, se disponha na batalha, não na sua força, mas na força do Senhor, porque Ele é a sua bandeira, Ele é o seu estandarte, Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que te guia. Indo além, tem também a expressão Jeová chamar. Jeová chamar quer dizer o Senhor está presente. Êxodo 40, Ezequiel, está Êxodo aí, mas é Ezequiel, viu, meus irmãos? Ezequiel 48, 35. A ideia do livro de Ezequiel é que Deus havia se retirado do templo. Então Deus retirou a sua glória do povo de Israel. E o livro todo vai mostrando o caos que o povo passa, porque a glória foi retirada. Só que o último versículo do livro de Ezequiel, que é o 48, 35, fala do retorno, fala da restauração. Então, Deus que retirou a sua glória, Ele trará a sua glória de novo. Deus que se ausentou, Ele voltará a estar com o povo. E aí o povo dirá, Jeová chamar. Deus está presente. O nosso Senhor, Ele é o Senhor que realmente supre, Ele é o Senhor que cura, Ele é o Senhor que é o nosso pastor, que cuida, Ele é o Senhor que nos fortalece na batalha, Ele é a nossa bandeira, Ele é o Senhor que se faz presente em nossa caminhada. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é aquele que nunca nos deixa e nunca nos desampara. Jeová chamar, o Deus que está presente. E por fim, meus irmãos, essa expressão Jeová Elohim, que foi a que a gente leu em Gênesis 2, versículo 7. Jeová Elohim quer dizer o Senhor Deus, o Senhor poderoso, o Senhor que é o verdadeiro, Ele é o nosso Deus. Meus irmãos, quando nós paramos para pensar em quem é o Senhor, nós vamos entender o seguinte, que Ele se apresenta sempre a partir da necessidade do seu povo. Percebe como é que Ele se identifica? A partir da necessidade do seu povo. O povo que está carente, Ele é o Jeová Jireh, o Deus que supre. O povo que está enfermo, Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. O povo que precisa de cuidado, Ele é Jeová Raá, o nosso pastor. O povo que precisa ser fortalecido na batalha, Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira. O povo que precisa de companhia, Ele é Jeová Chamar, o Deus que está presente. Meus irmãos, esse é o nosso Deus, é o Jeová Elohim. Em nome de Jesus, assim como o povo de Israel no Egito seria animado, seria fortalecido, seria consolado quando soubesse que o Deus deles é o grande eu sou, meu irmão, se consola, se fortaleça, se anime no Senhor. Ele é o Deus presente, é o Deus que cura, é o Deus que cuida, é o Deus que supre, é o Deus que fortalece. Ele é Jeová Deus, é o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso. Amemos o Senhor, nos animemos no Senhor e procuremos cada vez mais conhecer esse grande Senhor. Que Ele nos abençoe. Um carinhoso abraço, meus irmãos. Que essa palavra, de alguma maneira, seja enriquecedora e esclarecedora no seu coração. Até mais.